Oi pessoal, esse é mais um vídeo da Química Inorgânica dos Elementos, essa é a parte 2 do grupo dos halogênios. Só para relembrá-los, nós temos no grupo dos halogênios os elementos flúor, cloro, bromo, iodo e astato. Nós temos que eles são todos não metais. Eles têm a distribuição eletrônica sendo finalizada em Ns2 e Np5. Esses elementos eles apresentam elevada energia de ionização, elevada energia de afinidade eletrônica. Eles ganham elétrons fazendo ligações com metais do tipo iônica e eles conseguem compartilhar elétrons fazendo ligações com não metais com um caráter mais covalente. Nós verificamos que, à medida que a gente aumenta o raio atômico, nós conseguimos verificar bem a influência dessas características de aumento do raio atômico nesse tipo de elemento. Então, nós temos, por exemplo, a formação do flúor, que é um gás, do bromo, que é um líquido, e do iodo, que é um sólido, através do aumento das forças de London. Nós vimos também que o cloro e o bromo, eles têm um raio atômico muito similar, então eles não têm diferenças de reatividade muito evidentes. Os estados de oxidação que nós conseguimos encontrar nessa família vão depender do compartilhamento ou recebimento de elétrons. Então, nós temos que o estado de oxidação mais evidente, que é o -1, a partir do recebimento de elétrons, é o mais encontrado para esses elementos, mas nós também conseguimos encontrar outros estados de oxidação, +1, +3, +4, +5, +6, +7, e isso vai ser mais encontrado nos ácidos desses compostos. O flúor, como ele é o elemento mais eletronegativo, ele só vai ser encontrado no estado de oxidação -1. Então, dos haletos que nós conseguimos encontrar, nós temos os haletos que são iônicos. Então, eles vão ser iônicos quando nós estivermos tratando com íons metálicos no estado de oxidação +1, +2 ou +3, sendo que o +1 é encontrado com metais alcalinos e +2 e +3 são encontrados para metais alcalinos terrosos, exceto o berílio, que o berílio forma haletos covalentes. Então, nós temos lantanídeos e alguns metais de transição que formam haletos iônicos. Esses haletos iônicos eles costumam ser bem solúveis em água. E à medida que a gente vai descendo na tabela periódica, nessa família a gente tem um aumento da solubilidade desses sais. Nós temos algumas exceções dessa solubilidade. Então, o fluoreto de lítio, de cálcio, de estrôncio, de bário e os cloretos, os brometos e os iodetos de prata, cobre, mercúrio e chumbo são insolúveis em água. Nós temos também os haletos covalentes. Eles são formados através da reação do halogênio com um íon metálico em estados de oxidação variáveis, sendo que a maior covalência é encontrada por maior estado de oxidação. E nós também temos a ligação covalente com elementos mais eletronegativos do que metais. Esses haletos covalentes eles costumam ser hidrolisados pela água, então eles não são muito estáveis. Então, por exemplo, o BCl3 hidrolisa em água formando ácido bórico. O SiCl4 hidrolisa em água formando silicatos. O PCl3 hidrolisa em água formando H3PO3. Então, eles não são muito estáveis em água. Nós conseguimos fazer a síntese desses haletos através da reação direta entre, por exemplo, um metal e o halogênio em questão, formando então o haleto correspondente. Nós também podemos fazer através entre a reação do metal e o ácido do halogênio que nós queremos. Então, por exemplo, alumínio mais HCl formando cloreto de alumínio e gás hidrogênio. Nós também podemos fazer haletos através da reação dos óxidos com carbono e halogênios. Então, por exemplo, óxido de titânio mais carvão mais gás cloro, formando cloreto de titânio e CO2. Nós temos também a reação de óxidos com compostos halogenados, por exemplo, óxido de escândio com cloreto de amônio, formando cloreto de escândio, amônia e água. E por fim, nós temos também a troca dos halogênios. Então, por exemplo, cloreto de cobalto com HF formando fluoreto de cobalto e HCl.
Nós também temos a formação de compostos interhalogenados, que a gente pode chamar que são os aletos dos halogênios. Ou seja, os halogênios eles conseguem reagir entre si, formando compostos do tipo AX, AX3, AX5 e AX7. Esse tipo de reação, por exemplo, ocorre entre o cloro e o flúor, formando o ClF, que é o fluoreto de cloro. Nós também podemos reagir iodo com cloro, bromo com flúor ou iodo com flúor, formando diversas espécies distintas. Esses compostos interhalogenados são mais reativos do que os halogênios em si, exceto o flúor, que nós já trabalhamos na aula passada, então nós verificamos que o flúor é muito reativo. E esses compostos halogenados eles têm uma característica muito interessante, que eles reagem praticamente de uma maneira similar aos halogênios em si. Então, se nós colocarmos o cloreto de iodo em água, ele vai reagir formando HCl e HOE, mais ou menos da mesma maneira que formaria o X2 em água. Nós temos também os óxidos de halogênio, eles costumam ser instáveis e tendem a explodir quando submetidos ao choque ou quando estão expostos à luz. Então, eles são muito difíceis de serem trabalhados. Alguns óxidos de halogênio que são os mais importantes são o ClO2, o Cl2O, o I2O5 e o OF2. Nesse vídeo nós iremos tratar apenas 3 deles. Então, o ClO2, ele tem a síntese dele a partir do NaClO3 com acetato, formando então ClO2, CO2, acetato de sódio e água. O ClO2 ele é muito utilizado para o branqueamento de papel, de celulose e principalmente de farinha de trigo. Ele também pode ser utilizado na purificação de água potável, então, ou seja, na cloração da água. O outro gás que é muito importante é o Cl2O, que a síntese dele é através do gás cloro com óxido de mercúrio, formando então o Cl2O, e o uso dele é principalmente para fazer hipoclorito. Então, ele é muito utilizado na indústria para fazer hipocloritos e seus sais. Já o I2O5, ele é sintetizado através da desidratação do HiO3, formando então o I2O5, e ele é muito utilizado para a detecção quantitativa de monóxido de carbono. Então, ele reage com o CO, formando CO2 e iodo. Então, a gente consegue detectar a liberação de monóxido de carbono em reações muito quantitativas. Nós temos também a classe dos oxoácidos. E os oxoácidos eles são estabilizados por ligações do tipo pp-dp. Nós sabemos que o flúor não tem orbitais D, então ele não é tão estabilizado quanto os outros halogênios. Então, dessa forma, a gente só consegue encontrar o ácido hipofluoroso na espécie de flúor, né? Enquanto para os outros elementos nós conseguimos encontrar os ácidos halosos, álicos e perálicos desses compostos. Então, o que nós verificamos é o seguinte: quando nós temos a espécie HOX, nós chamamos que o ácido é hipohaloso. Quando nós temos a espécie HXO2, nós temos a espécie halosa. Quando nós temos a espécie HXO3, nós temos um ácido álico. E quando nós temos o HXO4, nós temos um ácido perálico. Então, por exemplo, ácido perclórico. E indo em diante, nós temos o ácido clórico, depois o ácido cloroso e depois o ácido hipocloroso. Então, dos ácidos hipohalosos, nós podemos sintetizá-los através do borbulhamento do gás, por exemplo, cloro, bromo e iodo em água. Nós verificamos que havia o desproporcionamento desses gases, formando HX e HOX, né? E nós também podemos fazer através da reação com hidróxido de sódio. Então, nós formamos os sais dos ácidos hipohalosos. Então, entretanto, os hipocloritos ou hipobromitos, eles sofrem desproporcionamento e eles vão então formar o X- e XO3
menos. Então a gente parte do estado de oxidação mais 1, o estado de oxidação menos 1 e o estado de oxidação mais 5. Então nós temos que tomar cuidado com o tratamento dos hipocloritos em meio básico. Já os ácidos halosos, eles são obtidos através de uma reação do tipo com ácido sulfúrico e BaCl2, formando o clorito. O clorito ele é estável em meio básico, entretanto em meio ácido ele também desproporciona, formando ClO2 e NaCl. Então ele vai do estado de oxidação 3+, para o estado de oxidação 4+, e -1. Os ácidos álicos, eles são muito perigosos, porque eles reagem facilmente, formando ClO2 e água e oxigênio. Então eles são utilizados principalmente como em fogos de artifício, em herbicidas e em fósforos de segurança, justamente devido a essa função deles de pegar fogo facilmente. Nós temos os ácidos perálicos também, que eles são muito bem conhecidos e muito utilizados, são amplamente utilizados. Então a síntese deles é através do NaClO3 com água, formando o NaClO4 e gás hidrogênio, e nós sabemos que o HClO4 é um dos ácidos mais fortes que se conhece. Então o que a gente pode verificar é que a força dos ácidos, dos oxoácidos dessa família, ela vai variando de acordo com quantos oxigênios nós temos. Então o hipoclorito é muito mais fraco do que o ácido perclórico. Então, à medida que a gente vai adicionando mais cloros na estrutura, mais forte vai sendo o nosso ácido. Bom, por hoje é só, e no próximo vídeo nós veremos os gases nobres. Até mais!